Fabi pediu para avisar que tem Amós. Aumenta o retorno para... Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Vai acender a luz do meio aí para você enxergar. Jeremias capítulo 29. Pede para acender lá a luz lá. O pessoal vai ler. Fonseca, bota terror hoje aí, que o negócio hoje vai ser forte aqui. Versículo 4 diz assim: esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos, de anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e se estabeleçam aí, plantem jardins e comam o que crescerem na terra, casem-se e tenham filhos, incentivem seus filhos a se casarem e terem filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. Estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Orem pela prosperidade da Babilônia, e se ela estiver bem, vocês também estarão. Sim, acreditem ou não, esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Não deixem que os supostos pregadores e os especialistas que estão em toda parte os enganem com suas mentiras. Não prestem atenção nas lorotas que eles inventam para agradar a vocês. Eles são apenas mentirosos, que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei, pode acreditar. É o decreto do Eterno, esta palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nenhum único dia a mais ficarão. Vou aparecer e cuidar de vocês como prometi, e trazê-los de volta para casa. Sei que estou fazendo, já planejei tudo isso, e o plano que agora tenho e cuido é para vocês. Não os abandonarei. Meu plano é para dar para vocês um futuro pelo qual anseiam. Pai, essa é a tua palavra, e eu te peço que nessa noite o teu Espírito Santo aqui tenha liberdade em cada mente, em cada coração, que o Senhor possa traduzir uma história do Antigo Testamento, fazendo com que ela cruze a história das nossas vidas, e com isso sejamos confrontados, sejamos consolados e sejamos edificados pela tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, por isso fala conosco aqui hoje. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Eu trago uma mensagem hoje que tem uma revelação do Antigo Testamento, quando o povo de Deus, dentro desse contexto, para você entender, haviam tido um período de reinado dos 3 principais reis da nação de Israel. O primeiro rei foi Saul, que reinou durante 40 anos, depois Davi, que também reinou 40 anos, e por último Salomão, que também reinou 40 anos. Essa tríade, que foi a primeira e principal da nação de Israel. Davi, ele conseguiu unificar as 12 tribos, para você entender. O povo saiu do Egito lá, e quando saiu do Egito, lá atrás, os filhos de Jacó, que eu preguei aqui, 10 dos filhos de Jacó, cada um representou uma tribo, e 2 filhos de José representavam 12 tribos, cada tribo ficou com uma parte de um lugar, quando eles entraram na Nova Canaã lá. E aí o texto diz que veio o período dos reis,
E quando Davi reinou, ele conseguiu unificar, porque havia muito problema entre as tribos. Davi, ele unificou as 12 tribos, houve paz, foi o melhor rei que a nação de Israel teve, foi um rei ovacionado, foi um rei que até hoje ele é lembrado, tanto é que dentro da cidade de Jerusalém, o único túmulo é o túmulo de Davi. Só que Davi morreu, Salomão assumiu e ele reinou durante 40 anos. Quando Salomão morreu, houve uma ruptura, as tribos de Israel, elas se dividiram, eles quiseram já dar um golpe, e as tribos foram divididas em reino do norte, que ficaram 10 tribos no reino do norte, capital Samaria, e o reino do norte, durante o período da história, foi governado por 19 reis, e todos esses 19 reis, nenhum deles fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. O reino do sul, por sua vez, 2 tribos, capital em Jerusalém. Alguns dos reis, o reino do sul foi governado por 20 reis. Alguns desses reis, eles ouviram o Senhor e fizeram aquilo que era reto e justo aos olhos do Senhor, mas a grande maioria também profanou o nome do Senhor. E o texto diz que num determinado momento, o reino do sul, o reino de Judá, começou a profanar o nome do Senhor, começou a se voltar contra o Senhor, e uma apostasia e uma grande idolatria tomou conta da nação de Israel, ao ponto de Deus enviar alguns profetas para que avisassem o povo daquilo que o povo estava fazendo. Então alguns profetas foram levantados, como o profeta messiânico Isaías, o profeta Miqueias e o profeta Jeremias. Foi levantado por Deus para profetizar e dizer para o povo que eles precisavam se arrepender. Só que o povo não dava ouvido àquilo que os profetas diziam, o povo estava corrompido. E foi nesse momento que Deus levanta Jeremias. E Deus levanta Jeremias com uma mensagem dizendo que o seu povo iria passar por um período exilado na Babilônia de 70 anos. Então Jeremias diz para o povo: olha, Deus vai tirar vocês da terra que deu para vocês, e vocês vão ser subjugados, vão ser levados para a Babilônia, que é o Iraque hoje, e lá vocês vão passar um período muito grande de sofrimento, vocês vão ficar 70 anos lá, isso muito antes de acontecer isso. E aí Jeremias disse: mas se vocês se arrependerem, depois desses 70 anos, o Senhor vai tirar vocês de lá, e Ele vai trazer vocês de volta para a terra que Ele deu para vocês. Tudo isso porque Deus quer mostrar para vocês o quanto Ele ama vocês. Apesar de vocês estarem com o coração corrompido, Deus ama vocês, e por isso Deus me manda dizer para vocês que vocês vão passar esse período de tempo, mas que esse tempo vai passar, e que depois que esse tempo passar, vocês vão voltar a dizer o quanto foi bom, porque na vida do ser humano, às vezes a gente precisa passar por um momento ruim, para que lá na frente coisas boas aconteçam nas nossas vidas. E foi assim que aconteceu. Num determinado momento no governo do rei Nabucodonosor, a cidade de Jerusalém, ela foi saqueada, ela foi sitiada, e ela foi devastada. Homens, mulheres, crianças e animais morreram. Os profetas, eles foram levados, as mulheres foram violentadas, as crianças foram também mortas. O povo foi levado para o cativeiro babilônico, e lá eles ficaram sobre o governo da maior potência da época do mundo antigo, que era a potência do rei Nabucodonosor da Babilônia. E o texto diz que depois de alguns anos lá na Babilônia, o povo de Deus, a nação de Israel, o Salmo 137 diz que eles choravam, depois de aproximadamente 10 anos passarem, e as profecias começarem a se cumprir, o povo só chorava. E no Salmo 137, se você acompanhar depois em casa, você vai ver que os babilônios, eles chegavam para os israelitas, que estavam à margem
dos rios da Babilônia e diziam para eles o seguinte: cantem aí uma canção que vocês cantavam lá em Sião. E os hebreus diziam o seguinte: como que a gente pode cantar? O texto diz que eles pegavam as harpas que eles tinham e eles penduravam nos salgueiros, e eles choravam, e eles pranteavam, e eles diziam: como é que a gente pode cantar diante do que a gente está vivendo, diante do que a gente tem sofrido nesse lugar? O tempo passou, mas o povo não conseguia entender ainda que o exílio era para de alguma maneira aperfeiçoar alguma coisa boa na vida. Porque, não se engane, todo mundo passa por um exílio na vida em algum momento. Você que está me vendo e ouvindo aqui, em algum momento na sua vida, ou você passou, ou você vai passar por um exílio. Talvez não seja babilônico, mas é um momento de deserto na sua vida. É um momento que você é tirado da sua zona de conforto. É um momento onde as coisas vão acontecer e você não vai gostar. É um momento onde a impossibilidade vai bater na sua porta e você não vai saber o que fazer. É um momento onde as perguntas vão vir e as respostas não vão aparecer. E o que fazer quando a esperança vai embora? Porque eu gravei um vídeo hoje, botei aí na internet, que diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Mas quando a esperança morre, o que faz? Quando até a esperança vai embora, quando você olha para a situação e você não vê jeito, você não vê saída. E foi assim com a nação de Israel. Já haviam passado 10 anos, eles estavam lá diante dos rios da Babilônia e eles só sabiam chorar, e eles só sabiam se lembrar, e eles diziam: ah, Jerusalém, que a minha boca colhe no céu da minha, que a minha língua colhe no céu da minha boca se eu me esquecer de ti. Na minha e na sua vida, em alguns momentos nós passamos por um período de exílio. Às vezes você toma decisões erradas na sua vida, você faz coisas sem consultar ao Senhor, você decide por você e pela sua família, e as decisões que você toma, de situações que você faz na sua vida, levam você para um exílio. Atitudes erradas, pecados, coisas que você fez, e em algum momento, Gálatas 6:7 se torna uma verdade. Você começa a colher aquilo que você plantou. É uma forma de você passar por um exílio. Só que existem momentos na nossa vida que a gente não fez nada. Tem gente que vai para o exílio porque desobedeceu, assim como a nação. Tá ruim isso aqui? Ei. Tem gente que vai para um exílio babilônico porque desobedeceu o Senhor. Desobedeceu e foi para lá. Foi assim com Israel. Só que tem gente que não desobedece e ainda assim vai para o exílio. Como explicar isso? Ué, mas eu não desobedeci e ainda assim eu vou. Porque o exílio, ele faz parte da vida de todo mundo. O texto diz que os discípulos, eles estavam com Jesus e de repente Jesus os despediu e falou: olha, atravessem o mar da Galileia. E ele, ao invés de ir com os discípulos, ele subiu o monte para orar. E o texto diz que na alta madrugada Jesus de lá do monte viu eles no meio de uma grande tempestade. Esses homens, eles viveram uma grande adversidade na vida deles porque eles obedeceram a Deus. E existem momentos na minha e na sua vida que a gente, mesmo obedecendo a Deus, a gente passa por situações difíceis. E isso parece louco, porque não é coerente com aquilo que a gente entende. Mas a verdade é que isso faz parte da nossa vida. E quando a gente é surpreendido com isso, a gente não sabe o que fazer, a gente se desespera. A gente olha para a nossa vida e fala assim: aonde que está o pecado, aonde que eu errei, o que está acontecendo? Aí olha para a mulher, olha para o marido e fala assim: o que está acontecendo? Aí tem gente que fala: o inimigo está furioso. É sempre na conta de alguém. Mas existem momentos na nossa vida em que as decisões, elas nos levam para um lugar
que se entendermos o propósito de Deus nesse lugar, nós vamos sair desse lugar melhores. Agora, o problema é como lidar com o exílio, porque a nação de Israel, ela simplesmente cruzou os braços e deixou de viver. Todo mundo vai passar por dia mal, todo mundo vai passar por dificuldades, todo mundo vai viver a dialética da vida, dia bom, dia mal, mas a questão é como lidar com isso. Eles pararam no tempo, eles simplesmente choraram, e aí é que Deus levanta o profeta Jeremias, e manda uma carta para a nação de Israel, que estava lá na Babilônia. Jeremias estava em Jerusalém, e aí Jeremias, ele começa a dar uma direção, para o povo de Deus que estava lá cativo, mas com um propósito de Deus, porque tem gente que está passando por luta, tem gente que está passando por dificuldade, que pode ou não ser um propósito de Deus, mas ainda assim, abandonou, desistiu, jogou a toalha. Escute o que eu vou dizer, você está passando um momento difícil na sua vida, e você não sabe se é ou se não é um propósito de Deus, porque tem gente que diz que tudo que acontece na vida é propósito de Deus. Furou um pneu é propósito de Deus, pegou uma gripe é propósito de Deus, tuberculose é propósito, tudo é propósito de Deus. Deus tem um propósito nisso. Estava conversando um dia com uma pessoa, aí estava conversando com a pessoa, aí a pessoa estava falando alguma coisa, aí de repente a pessoa sentiu um negócio, estranho, comecei a sentir um negócio aqui, acho que não é para falar isso, sabe quando acontece alguma coisa, a pessoa está falando com você, um barulho, de repente, eu acho que não é para eu falar, por isso que o barulho. São pessoas supersticiosas, são pessoas que acreditam, num propósito em tudo. Nós servimos a um Deus de propósito, mas nem tudo que acontece na sua vida é o desejo de Deus. Eu citei um exemplo aqui, que eu fui fazer um velório, e o filho de uma mulher morreu, contra a ordem natural da história. A ordem natural é o filho enterrar o pai. Nesse caso, a mãe foi enterrar o filho. Aí eu cheguei no velório, quando eu cheguei lá, estava todo mundo chorando e tal, e eu fui falar com ela, eu ia fazer o velório. E aí tinha uma pessoa na minha frente, todo mundo chorando, uma moça chegou para ela, sabe aquelas pessoas que não sabem o que falar? Tem um ditado que diz que o tolo, ele se passa por sábio quando ele fica quieto. Aí, ela na minha frente, ela chegou e queria consolar a mãe que perdeu um filho, virou para ela e falou o seguinte: Deus tem um propósito nisso. A mãe falou: precisava matar meu filho? Deus precisa matar alguém para cumprir o propósito dele? Deus não precisa disso. Então nem tudo que acontece na sua vida é um propósito de Deus, porque Deus, ele tem as maneiras dele, ele não precisa disso. Agora entenda, se você está vivendo uma circunstância adversa na sua vida, se você está vivendo um momento difícil, um momento de exílio no seu casamento, porque tem gente que acha que casamento é pecinha colorida, que encaixa perfeitamente uma na outra, né? O nome disso é Lego, não é casamento. Casamento são pessoas imperfeitas, que tentam, com a graça de Deus, viver um relacionamento. Você sabe relacionamento? Relação. Quando eu lembro de relação, eu lembro, sabe de quê? De uma corrente de bicicleta. Aquilo ali é uma relação. Tem uma corrente, tem uma coroa, e a corrente, ela fica passando na relação, ela fica ali, ó. Casamento é assim, é estar em contato intermitente, é estar em atrito, é estar ali dentro dessa relação. Se não tiver o óleo da graça do Espírito Santo, o negócio começa a rangir mesmo, e às vezes a corrente da bicicleta solta. Você entende? Não existe casamento perfeito, mas existe casamento feliz. Por isso a gente tem que entender que fases difíceis no casamento, todo mundo passa. O casamento do Facebook, ele é perfeito, por isso que ele é do Facebook, porque engana a gente, e quando separa a gente se surpreende, porque a gente não imaginava. Por quê? Porque é uma mentira, porque tudo que se vê é o que se quer mostrar. Existem exílios que passamos na nossa casa, com os nossos filhos, que abandonaram o Senhor, que não estão servindo ao Senhor, que estão no uso e abuso de drogas,
que foram criados com carinho, que foram criados na igreja, mas que, por circunstância que nós não temos respostas, o que aconteceu, e aqui na nossa igreja, todos os dias nós recebemos uma grande quantidade. Essa semana, no início da semana, eu estava aqui ainda, e uma senhora veio, trouxe o neto dela, e ela estava buscando internação, e ela falou para o Barreto: cadê o Barreto? Está aqui. Ela falou: eu preciso de ajuda. Ela chorou com o Barreto, e Barreto falou: nós vamos ajudar, e a gente vai, porque quarta-feira agora começa a funcionar um ambulatório aqui na igreja, um ambulatório para auxiliar pessoas que têm dependência, um lugar onde as pessoas vão chegar e elas vão ter a oportunidade de falar, porque o ser humano hoje, tudo que ele quer é falar, e ninguém escuta mais ninguém, todo mundo fala ao mesmo tempo. A gente vai ouvir esse povo, a gente vai fazer uma triagem, e se houver a necessidade, nós temos um centro de recuperação lá, que tem uma capacidade para 100 pessoas. Tudo bem que é caro internar lá, é R$100 por mês, R$100 por mês, é isso mesmo, por mês, 6 refeições por dia, 6 refeições, isso é reino de Deus, irmãos, e é 100% sustentado, manutenido pela casa do Senhor, pelo centro evangelístico. Então, nós vamos ser a porta de esperança para quem já não tem esperança. Talvez o exílio na sua vida seja da sua profissão, mas em alguma área da sua vida você vai viver um exílio. Só que a nação de Israel, quando viveu essa separação, esse ato, ao invés de começarem a movimentar a sua vida, porque 70 anos estavam pela frente, e eles precisavam obrigatoriamente passar por isso, o que eles fizeram? Eles choraram, eles desligaram da tomada, eles pararam de viver. E existem momentos na vida de pessoas que, quando elas se encontram exiladas, elas deixam de viver. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia ou seu smartphone aí, ou então você escuta, porque eu vou dizer aqui o que Deus deliberou para a nação de Israel. No versículo 5, ele diz o seguinte: construam casas e se estabeleçam aí, plantem jardim e comam o que crescer da terra. A primeira coisa que Deus diz para a nação de Israel: construam casas. Vocês estão aí chorando, vocês estão em tendas ainda, vocês vão ficar 70 anos nesse lugar, e vocês estão pranteando aí, vocês não sabem nem mais ter perspectiva da vida. E tem gente que é assim, irmãos, quando a prova chega, quando a adversidade chega, quando o dia mal chega, ela entra na caverna, entra no casulo e deixa de viver, cara, passa a existir, e o tempo passa e você não sabe quanto tempo vai durar essa prova, você não sabe quanto tempo vai durar esse exílio na sua vida, e aí simplesmente você para tudo na sua vida, e todas as outras pessoas que estão à sua volta, elas são influenciadas pela sua decisão e pela sua atitude. A nação de Israel parou. Deus não disse para eles: eu vou matar vocês. Ele disse: vocês vão ficar 70 anos aí, mas depois eu vou buscar vocês. Então Deus falou: construam casas. Você sabe o que ele falou depois? Se casem, deem-se em casamento, não com os babilônios, mas com os hebreus. Vocês precisam procriar, vocês precisam ter ânimo, vocês precisam entender que o dia mal vai passar, porque não existe dia mal que dure para sempre. A vida, ela é cíclica, a vida, ela é estacional, e a gente precisa entender, e a gente precisa viver as estações, estar nas estações. Quando é verão, sabe o que você faz? Você diminui a roupa que você usa. O verão, as pessoas, elas são mais empolgadas. As pessoas no verão, elas são mais acesas, elas são mais vivas. As cores que as pessoas usam são cores mais vivas. No verão as pessoas, elas ficam, sabe, aglomeradas nas ruas, nas praças. Você vai na praia, o verão é calor, o verão é luz, o verão é cor. Mas um dia o verão passa, e aí vem a primavera, que é uma mudança de uma estação brusca, de muito calor, para uma mudança de uma estação que vai vir. Primavera, as flores, mas já não é aquela coisa, você já não tem mais tanto ânimo para ir para a praia. Mas depois da primavera, vem o inverno, e aí no inverno, sabe o que você faz? Você fica mais recluso, você não é mais tão,
sabe, envolvente, tão aceso. Você fica mais acomedido. Você fala pouco, você se veste muito. As cores do inverno, elas são cores mais discretas. A vida é assim. Só que às vezes a gente está numa estação da vida e a gente está se comportando como se estivesse em outra. Quantos estão entendendo? Digam amém. Na vida tudo passa, irmãos. Na vida tudo vai passar. Escute isso. Eu não sei quantos anos você tem. Se você tiver mais de 50, eu tenho 40. Se você tiver mais de 50, você tem mais passado do que presente, futuro. Vai viver quantos anos? 100. Mas o fato é, o dia que você morrer, acabou aqui a história. Você vai para a glória. Mas o propósito de Deus, o desejo de Deus aqui na vida, é que independente da estação do ano, independente da fase da sua vida, que onde você estiver, que você reflita a glória de Deus. Porque tem gente que quando a despensa está cheia, dá glória a Deus e aleluia, está cantando louvor, está levantando a mão, vem na igreja, Deus é bom, Deus é bom. E quando vai para o exílio, virou ateu, porque não consegue nem ser grato ao Senhor. As pessoas não conseguem reconhecer Deus na vida. E o que Deus deseja é que você seja um agente dele onde quer que você esteja. Se você está vivendo um dia mal na sua vida, tenha esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança, mas que as pessoas possam olhar para você e ver a glória de Deus, e ver que na sua vida existe um Deus. Mesmo você não tendo respostas para as perguntas que você tem, mas você tendo certeza de quem é o Senhor, porque o Senhor deu uma palavra para o seu povo, e o seu povo simplesmente deixou de viver, e se deixassem por eles, eles iam acabar, porque nem se dar em casamento eles estavam se dando mais, e Deus disse, vocês precisam se procriar, vocês precisam começar a viver a vida. Tudo bem que esse lugar não é o lugar de vocês, tudo bem que essa terra não é a terra de vocês, mas ei, vocês vão parar a vida de vocês. E é assim que acontece na vida de muita gente. Quando a adversidade bate a porta, você tinha um padrão de vida, você andava de carro bonito, carro importado, e aí a crise pegou você e de repente você tem que vender, você tem que abaixar o seu padrão. Mas agora o que você faz? Você vive escondido, você não quer fazer mais nada, você tem vergonha, você não sabe o que fazer, você só chora, você se deprime, você vive enclausurado dentro de um quarto escuro. Ei, preste atenção, a alegria, ela não está nas coisas e naquilo que o dinheiro pode comprar. A alegria está em crer e ter a certeza de que tudo vai passar no nome de Jesus. E aí, no versículo 7, Deus diz o seguinte: vocês precisam orar pela Babilônia, porque se a Babilônia for bem, vocês vão estar bem, é consequência disso. Vocês precisam orar pelo país de vocês. Quando eu li isso aí, irmãos, parece que foi escrito hoje, de manhã, para algumas pessoas. Eu vou até segurar aqui o vocabulário, que a língua coça para falar, sabe, que ficam brigando por causa de política. Tem gente que está torcendo para o Brasil dar errado, e se esquece de que se der errado vai dar ruim para você também, porque você é brasileiro e mora aqui. E o texto diz: orem. Presta atenção que eu vou falar para você, presta atenção. Eu vou falar por mim, digo eu e não o Senhor. Eu não sou discípulo de Lula, eu não sou discípulo de Dilma, eu não sou discípulo de Bolsonaro, eu não sou discípulo de Sigmund Freud, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu sigo Jesus Cristo, eu não sigo Lula, Bolsonaro, Dilma, eu sigo Jesus Cristo. Agora eu tenho a responsabilidade de orar pelo meu país, porque se o Brasil for bem, eu vou estar bem, e foi isso que Deus disse. E tem um monte de gente que parou a vida para tomar conta da vida política dos outros. Eu pergunto, ganha o que com isso, cara? Ganha o que? Aí chega para o outro e fala assim: aí, está decepcionado com o que você votou? Enquanto a gente não entender que todos nós estamos num exílio
chamado Brasil, e não nos comprometermos em orar pelo Brasil, em orar pelos governantes, mesmo não tendo colocado ele lá, porque o Senhor é que sabe os planos que tem a respeito do Brasil. E o texto diz que Deus, depois que Ele manda casar, construir casas, orar pela nação, Ele diz, esse versículo, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, diz o Senhor. Porque Deus delibera uma palavra dizendo, depois que passar os 70 anos, eu vou trazer vocês de volta, e vocês, se entenderem o processo, se entenderem a condição que vocês viveram, tudo vai ser novo, vai ser diferente. Só que para isso, a gente precisa ter a capacidade de perceber a fase da vida em que a gente está, porque na vida funciona da seguinte maneira: o processo só inicia quando a gente entende. O processo só inicia quando eu tomo uma atitude. Na sua vida as coisas só vão mudar quando você tomar uma decisão, quando você entender que você é parte disso. Tem gente que só chora, tem gente que só clama ao Senhor por misericórdia, tem gente que só fica lamentando, tem gente que parou de viver, assim como a nação de Israel, quando na verdade o que veio, aconteceu, você queria, você produziu, você não produziu, não importa. O importante é você começar a viver, o importante é você começar a entender que se você ficar parado, nada disso vai mudar, porque o tempo, ele não para, o tempo não para. Eu fui na Bahia e eu recebi uma injeção de ânimo de Giovanni, sabe, irmão? Uma igreja que tinham 20 pessoas, e ele falou assim para mim, com os olhos brilhando, esse ano nós batizamos 5 vidas. Aqui a gente ora, vem aqui uma quantidade de gente, e eu falei, meu Deus, quanto amor, quanta paixão. Eu falei, Senhor, eu preciso disso. Eu fui para o quarto de hotel e eu falei, Senhor, me dá esse amor, porque, irmãos, eu não posso mentir aqui não, eu não posso, cada um Deus chamou para um jeito, porque eu olhei e eu falei, Senhor, se o Senhor me chama para um lugar desse, Carla está aqui, mas Deus sabe com quem conta, e Deus sabe quem Ele chama, e Deus sabe qual é a obra que Ele tem para a sua vida. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão e minha irmã. Talvez você esteja no exílio e você não tenha entendido ainda que esse processo, que esse lugar que você está longe da sua zona de conforto, ele vai produzir na sua vida um aperfeiçoamento. Você, quando sair desse período, você vai ser um homem melhor, você vai ser uma mulher melhor, você vai ser um ser humano melhor, para a glória de Deus. O Senhor é que sabe os planos e projetos que tem para as nossas vidas. Só que o tempo passa e Deus nos chama. Só que às vezes a gente não se posiciona diante de Deus e a gente se esquece de que nós somos parte desse corpo. Só que no reino de Deus, você fazendo ou não, ele vai continuar acontecendo. Só que Deus nos dá o privilégio e a oportunidade de mover na história, de fazer com que as coisas realmente aconteçam através de mim, através de você. Uma pessoa chegou para mim ontem e ela falou assim, cara, que experiência que eu vivi. Eu fui orar por uma pessoa e a pessoa chorou. Você entende o propósito, você se acha importante. Teve um dia no Amós, uma pessoa orou, não vou falar quem é, não. A pessoa orou, estava no Amós, um mover de Deus, um negócio louco, e aí a pessoa foi e botou a mão para orar pela outra. Aí quando ela botou a mão, sabe, num rapaz, foi um homem, ele foi e botou a mão assim, o cara caiu. Aí o cara ficou lá, aí o irmão, ele olhou para a mão dele assim. Aí eu falei, irmão, não sai poder daí não, cara, sai o poder de Deus. Ele ficou impressionado com aquilo que Deus fez. Aí daqui a pouco ele está contando para todo mundo, rapaz, eu fui orar ali, cara, será que toda vez que eu botar a mão vai ser assim? Um sentimento de utilidade.
um sentimento de pertencência, um sentimento de reino. A nação de Israel, depois desses 70 anos, foi trazida por Deus. O rei Nabucodonosor, você pode ler a história, um homem que foi terrivelmente cruel com a nação de Israel, durante 7 anos ficou pastando, virou um animal, as suas unhas cresceram, e ele comia capim, para que todos pudessem ver, aqueles que se levantam contra o nome do Senhor, o que acontece. E a nação de Israel voltou e teve a oportunidade de receber de volta tudo aquilo que havia sido levado. Isso quer dizer que na minha e na sua vida vai ter um momento que você vai chorar, vai. Por isso chora. Teve um dia que eu cheguei numa situação, eles estavam vivendo uma situação difícil, de doença na casa, e aí a mulher pegou o diagnóstico do exame, aí começou a chorar, e aí eu fui lá para orar, aí o marido virou para ela e falou assim, não chora, já falei para ela não chorar. Aí eu falei, não meu irmão, deixa ela chorar. Eu olhei para ela e falei assim, chora. Aí ela chorou, pensa numa mulher que chorou. E ele ficou me olhando assim, sem entender. Eu falei, chora minha irmã, pode chorar, chora mesmo com vontade. E eu falei para ela, tem momentos que a gente não sabe o que fazer, a gente tem que chorar. Tem momentos que a gente quer resposta, a gente não sabe por que está acontecendo isso, e a gente tem que chorar. E eu falei, chora mesmo, mas chora tudo. Chora com vontade, chora até a última lágrima hoje. Agora, amanhã, enxuga a lágrima, levanta a cabeça e entenda que você vai vencer no nome de Jesus. Vou dizer uma coisa para você, quem aqui se sente confortável em dizer, estou passando um momento de dificuldade, de luta, em qualquer área da sua vida, levanta a sua mão. Você está passando, você não é vergonha para ninguém, eu passo, todo mundo passa. A gente tende a achar que esse momento é o momento mais difícil da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você, se você olhar para a sua história, você já venceu todas as batalhas que se levantaram contra você até hoje. Você venceu todas as batalhas, todas. Por quê? Porque você está aqui, você não morreu, mano. Você venceu todas. Aí você acha que essa vai matar você, você acha que essa vai destruir você. Mas eu quero dizer para você no nome de Jesus que não é o fim. Ainda que a esperança tenha ido embora, o Senhor não foi embora. Ele está aqui, Ele se faz presente na sua vida. Assim como Jó, que perdeu tudo na sua vida, tudo. Jó perdeu tudo, e de uma vez só, 10 filhos, camelos, ovelhas, cabras, perdeu tudo, plantação. E quando ele perdeu até a mulher, perdeu os amigos profanaram, a mulher mandou amaldiçoar Deus e morrer, e aí ele disse, nu eu vim a esse mundo, e nu para ele eu voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só que o texto diz que os filhos de Jó Deus deu tudo em dobro para Jó, e tudo em dobro. Ele tinha 2.000 camelos, Deus deu 4.000 camelos para ele. Só que os filhos de Jó, Deus deu mais 10 filhos a ele, não deu em dobro. Sabe por quê? Porque os filhos, ele não perdeu. Os filhos de Jó, ele sabia onde estava. E você só perde aquilo que você não sabe onde está. Os filhos haviam morrido, mas se encontravam com o Senhor. Então eu quero dizer para você, no nome de Jesus, os sonhos que Deus tem para a sua vida, os planos que Deus tem para você, fazem muito mais parte do comprometimento seu do que propriamente de Deus, porque Deus deseja cumprir cada uma das promessas que deliberou sobre a sua vida. Mas Deus não tem compromisso com quem está lamentando e chorando e vivendo de passado. Deus não tem compromisso com quem só vive olhando no retrovisor. Você precisa levantar a sua cabeça. Você precisa entender que Deus está contando com você. Você precisa entender que você é mais forte do que você imagina, porque Deus está ao seu lado. A nação de Israel, quando saiu do exílio babilônico, viveu um dos melhores momentos da sua vida, porque eles tiveram a capacidade de dar valor às mínimas coisas. E tem um ditado que diz que a gente só dá valor quando a gente perde.
Por isso, se você está vivendo um momento bom da sua vida, e você está ouvindo essa palavra, e talvez você não esteja entendendo ou se identificando muito, eu tenho uma notícia para dar para você: não existe dia mau que dure para sempre, assim como não existe dia bom que dure para sempre. A vida, ela é cíclica, e a gente vive dia bom, dia mau. Eclesiastes 7,14, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem maus, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, e nada sabemos acerca do nosso futuro. Se Deus nem o seu próprio filho poupou por amor a você, por amor a mim e a você, fazendo com que ele passasse por uma morte de cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A Bíblia fala em Provérbios que a maior dor que existe, a maior dor humana que existe, qual é a maior dor que existe? Qual é a maior? Qual é, Barreto? A do parto. A Bíblia fala em Provérbios, do rim, né? Não do rim, não. A Bíblia fala que a maior dor que existe, ela é recompensada quando a mãe pega o filho no colo. Quem teve filho de parto normal aí? Levanta a mão. Deus te abençoe, gente, pra caramba. Deus te abençoe, meu irmão, que luta. Você sentiu a dor terrível, foi a pior dor da sua vida, foi ou não foi? Foi terrível, você achou que se eu fosse morrer, cara, você falou, eu vou morrer aqui, estava rasgando você no meio, e de repente você escuta um choro, aí a enfermeira pega o neném e bota no seu colo. Quando você olha para o bebê, acabou o sofrimento, cara, acabou dor, porque a alegria de ver o filho recompensa qualquer tipo de dor. Nós tendemos a criar um reducionismo na nossa vida. Quando a gente está passando prova, luta, dificuldade, a gente vive ali, passando, vivendo, passando. Só que de repente Deus opera um milagre na nossa vida, a gente consegue prevalecer, a gente consegue viver. E depois que a gente passa isso, a gente esquece. A gente esquece de comemorar, a gente esquece de celebrar e dizer quão grande foi a vitória que o Senhor nos deu, porque a gente costuma dar mais valor àquilo que a gente vive de ruim do que o que a gente vive de bom. Você já parou para pensar nisso? Se você não está passando por nenhuma prova hoje, você devia estar feliz, porque teve um momento que você passou e você só sabia reclamar, você só sabia murmurar e dizer, caramba, por que isso está acontecendo na minha vida? Então Deus traz uma mensagem para o meu, para o seu coração hoje, dizendo para você o seguinte: a vida, ela é uma dialética entre dia bom e dia mau. Se você está vivendo um dia bom aqui, e você veio aqui nessa noite, glória a Deus por isso, que você seja sal e luz onde quer que você esteja, que lá as pessoas vejam a glória de Deus refletir na sua vida, que através das mínimas atitudes as pessoas possam reconhecer Deus em você, porque ninguém vê Deus. As pessoas conseguem ver Deus quando eu promovo uma atitude, uma boa ação. Quando eu faço um gesto de caridade, Deus se manifesta. Quando de alguma maneira eu trato alguém que me tratou mal com educação, ali o reino de Deus é manifestado. Agora, se você está vivendo um dia mal, ei, Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra, para dizer para você que você não vai morrer, não é o seu fim, não acabou para você. Agora, levanta, descruza o braço, para de lamentar, para de olhar para trás e tenha certeza de que o Senhor levantará você, de que o Senhor colocará você a lugares altos. Se coloque de pé. Eu queria orar com você. Eu queria orar nessa noite com você que veio aqui. Você que está vivendo uma situação difícil na sua vida. E você que gostaria de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a nação de Israel, quando estava na Babilônia, o texto diz que se levantaram falsos profetas. E esses falsos profetas diziam para eles o seguinte: olha, o tempo do exílio já está acabando. Eles estavam há 10 anos, faltavam 60 anos. Mas os falsos profetas diziam o seguinte: olha, já está acabando, se preparem, vocês já vão sair daqui. E Deus manda Jeremias lá dizer o seguinte: olha, tem se levantado homens e mulheres aí, para dizer que eu estou dizendo e eu não estou falando nada.
E isso é muito comum, porque quando a gente está na prova, quando a gente está no exílio, a gente quer ouvir Deus, e às vezes a gente vai ouvir Deus em boca, que Deus não está falando, porque tem muita gente aí fora, colocando palavras na boca de Deus, mas Deus não disse. E aí sabe o que acontece? Você ouve aquilo que você quer ouvir, e quando a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir, e não aquilo que a gente precisa ouvir, a gente ouve coisa errada, e a gente acredita em coisa errada, e aí a gente se frustra, se afasta de Deus, se afasta da igreja, se decepciona com o líder, se decepciona com todo mundo, e fica na beira do caminho. Só que Deus ainda fala através dos seus profetas, Deus ainda fala, vou repetir, Deus continua falando, e Deus está dizendo para você nessa noite, no nome de Jesus, não pare, aconteça o que acontecer, não pare de caminhar. O Sei de Cabo Frio viveu momentos difíceis, e uma das palavras que eu sempre disse para todos os irmãos aqui, foi o seguinte: nós vamos avançar, o reino de Deus não para, o reino de Deus ele não entra em crise quando os homens entram em crise, o céu não entra em crise quando a terra entra em crise, o céu não se abala quando os homens se abalam, quando os governos se abalam. Sabe por quê? Porque Deus é soberano, Deus sabe o que faz. Se Deus botasse ali, ó, naquele telão ali agora, ó, sua vida daqui a 10 anos, você permanecendo nele, fiel nele, se Ele mostrasse a sua vida, olha como é que você vai estar daqui a 10 anos, você plantava bananeira aí agora, você falava, que loucura, se eu tão somente permanecer fiel ao Senhor, Ele vai me colocar nesses lugares, você entende? Só que você não sabe nada da sua história, o que você sabe é só o hoje, é só o agora. Quando eu pego a história da Bíblia, se eu pegar qualquer homem aqui, mulher da Bíblia, qualquer um aqui, todas as vezes que eu prego, eu falo uma história, eu normalmente trago uma mensagem expositiva, aí eu pego a história, você já ouviu, pô, quem nunca ouviu, a vida inteira na igreja, você já sabe o início, meio e fim. Então, quando eu começo a contar a história, você já sabe o que aconteceu. É fácil para você ouvir, porque você sabe o final. Agora, difícil foi para viver a história de quem eu estou contando. Quando eu conto a história de Abraão, que Deus falou assim: Abraão, eu quero o seu filho, eu quero que você sacrifique Isaac no Moriá. Abraão não sabia que ia ter um cabritinho lá não, meu irmão. Abraão pegou o facão e ia descer, e o anjo falou: ei, não precisa. Você imagina o dilema que ele viveu, você imagina a agonia que ele viveu, você imagina a angústia que ele viveu, você imagina a angústia que você está vivendo, que você não tem resposta, você não sabe o que vai acontecer. Agora, Deus sabe, Ele sabe o que vai acontecer na sua vida, Ele é que tem uns planos e projetos para a sua vida sobre o amanhã. O que eu preciso fazer, Rafael? Eu preciso confiar nele, eu preciso esperar nele, eu preciso entregar minha vida para Ele. Então, você que está aqui hoje, e você está vivendo um dia mal, você está vivendo um dia difícil, a sua fé já não é mais a mesma, a sua esperança foi embora, as certezas elas se confundem diante de dificuldade, você está totalmente numa área de desconforto, mas você quer no nome de Jesus receber uma palavra do Senhor, você veio aqui hoje, você quer receber acalento do Senhor. Eu queria orar junto com você, eu queria que enquanto o Ministério de Louvor estivesse entoando essa canção, que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui na frente, que você recebesse um abraço, que você recebesse uma oração,